Capítulo 2. Garantindo os melhores dividendos. O melhor investimento para o seu dinheiro. Warren Buffett é uma pessoa feliz e motivada. Você deve estar imaginando quão óbvia é essa afirmação, pois Buffett é dono de uma fortuna de quase 90 bilhões de dólares e atualmente é um dos homens mais ricos do mundo. Com mais de 70 anos de atuação como investidor, Buffett tem percentuais de participação significativos em empresas como Apple, Coca-Cola, American Airlines, General Motors e Kraft Heinz, sendo que apenas em 2016 ganhou 16 bilhões, o que lhe garantiu um ganho mensal de 1,33 bilhão. No mercado financeiro, existem diversos profissionais tentando ensinar aos investidores quais são os truques de Warren Buffett para ganhar tanto dinheiro com ações. Mas, como Buffett declarou em uma entrevista à rede norte-americana CNBC em 2017, sua felicidade não vem do quanto dinheiro ganha, e sim de como o gasta. Em junho de 2017, Buffett doou 3,17 bilhões para a caridade. Na verdade, ele assumiu o compromisso de doar 99% da sua fortuna para causas sociais. Meus bilhões não têm utilidade para mim, mas têm utilidade para outras pessoas, disse em uma entrevista para o programa PBS NewsHour. Nessa mesma entrevista ainda, Buffett afirmou que se gastasse o seu dinheiro comprando um iate gigantesco ou 20 casas, não seria tão feliz quanto é investindo em outras pessoas. Apesar de seus quase 90 anos de idade, Buffett vai todos os dias ao escritório de sua empresa e diz que o segredo da sua saúde é a felicidade. Você deve estar pensando nesse exato momento. Assim é fácil ser feliz, afinal, 1% dessa fortuna de 900 bilhões de dólares corresponde a 900 milhões de dólares. Mas será que o segredo da felicidade e longevidade de Buffett é a quantia que possui ou a quantia que doa? E será que doar dinheiro para a caridade ou gastá-lo com os outros gera felicidade, mesmo quando as pessoas têm dificuldades para pagar as próprias contas? E se esse dinheiro fizesse falta para quem o doa? Essa era a pergunta que pesquisadores de universidades do Canadá, dos Estados Unidos, da Holanda, África do Sul e Uganda queriam responder. Será que investir nos outros sempre traz felicidade? Ao usar os dados de uma pesquisa do Gallup, a Gallup World Poll, feita com mais de 200 mil pessoas em 136 países, esses cientistas descobriram uma relação positiva entre a doação de dinheiro e a felicidade em 120 países. Esse aumento na felicidade das pessoas quando gastam seu dinheiro com os outros é tão significativo que corresponde à felicidade de alguém logo após receber um acréscimo de 100% no salário. Isso significa que se você quiser sentir a mesma felicidade caso o seu salário dobrasse, com a diferença de que um aumento salarial causa apenas uma felicidade momentânea, basta investir em outras pessoas. Um comportamento que os cientistas nomeiam de gasto pró-social. Essa relação se mostrou positiva independentemente de o país ser rico ou pobre, ensinando o que não podemos esquecer. Os seres humanos foram feitos para ajudar uns aos outros. Em um segundo estudo, realizado com 820 pessoas no Canadá e em Uganda, os pesquisadores separaram os participantes em dois grupos. Em um deles, as pessoas deveriam lembrar-se de uma situação em que gastaram dinheiro consigo mesmas. No outro, deveriam lembrar-se de uma situação em que gastaram dinheiro com outras pessoas. Logo depois, todos tiveram uma medição dos seus níveis de felicidade, ou, no termo científico, seus níveis de bem-estar subjetivo, que medem tanto emoções positivas quanto satisfação com a vida. O que aconteceu? Aqueles que se recordaram de situações nas quais gastaram seu dinheiro com outras pessoas reportaram uma felicidade maior em comparação aos que se lembraram de gastar seu dinheiro consigo mesmas. É interessante notar que as lembranças das pessoas sobre como gastaram dinheiro no Canadá e em Uganda eram totalmente diferentes. No Canadá, os participantes lembravam-se com mais frequência de eventos em que compraram, por exemplo, uma roupa para si mesmos ou para dar de presente a outros. Já em Uganda, as pessoas lembravam-se mais de situações em que compraram um remédio para si mesmos ou para um amigo. É incrível notar que, apesar das diferenças entre as formas de gastar o dinheiro nos dois países, a felicidade que reportavam era sempre maior quando as pessoas se lembravam de situações em que o fizeram para os outros mais do que para si mesmos. Mesmo quando o dinheiro gasto com os outros comprometia o próprio bem-estar do doador, algo relatado frequentemente pelos participantes de Uganda.
Outros estudos conduzidos por esses pesquisadores com participantes da Índia e da África do Sul chegaram aos mesmos resultados. Gastar dinheiro com outras pessoas é mais benéfico para a sua saúde do que gastar consigo mesmo. Compaixão pró-social. Em adição ao sentimento bom que ajudar os outros gera para nós mesmos, quando as pessoas nos veem ajudando, os sentimentos delas também mudam. Isso é o que Sarina Saturn, pesquisadora da Universidade Estadual de Oregon, e seus colegas descobriram ao analisar a atividade cerebral, os batimentos cardíacos e os níveis de respiração de 104 participantes que assistiram a vídeos com situações de compaixão ou inspiradoras. A avaliação na respiração está relacionada à ativação do nosso sistema nervoso parasimpático, que nos acalma automaticamente. E os batimentos cardíacos estão ligados à ativação do nosso sistema nervoso simpático, responsável pelos sentimentos de estresse e excitação. Os pesquisadores imaginavam que os participantes selecionados para assistir aos vídeos com situações de compaixão teriam apenas o seu sistema nervoso parasimpático ativado, mas, para sua surpresa, ambos os sistemas se ativaram, algo que não aconteceu com os participantes que assistiram aos vídeos com situações inspiradoras. Saturn explica que quando vemos alguém ajudar o outro em necessidade, primeiramente o nosso sistema nervoso simpático entra em ação, produzindo incômodo, dor e estresse. E só depois nosso sistema nervoso parasimpático é ativado, aliviando esses sentimentos, acalmando-nos e nos proporcionando prazer ao observar a dor da pessoa ser amenizada. Esse mecanismo é o que gera em nós a motivação para ajudar alguém no futuro, afirmou Saturn. Também reveladoras foram as descobertas de um grupo de pesquisadores de Harvard e da Universidade da Califórnia, em Berkeley, em uma série de experimentos. Em um deles, os cientistas separaram os participantes de um estudo em 2 grupos, para assistirem a uma breve apresentação de slides. Um dos grupos via fotos que despertavam um sentimento de compaixão, enquanto as fotos expostas ao segundo grupo despertavam um sentimento de orgulho. Após a exposição, os participantes deveriam preencher um questionário reportando o quanto se identificava com 23 grupos diferentes de pessoas, formado por estudantes de Stanford, liberais, conservadores, celebridades, idosos, crianças órfãs, ativistas da paz, moradores de rua e etc. No artigo publicado em 2010, os pesquisadores concluíram: os 3 experimentos revelam que a compaixão e o orgulho mudam o senso de similaridade em direções opostas. A compaixão foi associada a um senso acentuado de similaridade com os outros, em particular com aqueles em necessidade. Em contraste, o orgulho foi associado a um senso acentuado de similaridade com pessoas fortes e um senso reduzido de similaridade com pessoas frágeis. Um ano antes, Christopher Oves, de Harvard, e Dasher Keltner, da Universidade da Califórnia em Berkeley, 2 autores desse estudo, já haviam descoberto que o sentimento de compaixão ativa o nervo vago, considerado a via principal do sistema parasimpático, aquele justamente ativado nos participantes do estudo de Sarina Saturn. O nervo vago é imenso, alonga-se desde a cabeça até os intestinos, com ramificações para o cérebro, fígado, rins, pulmões, coração e outros órgãos. Quando ativado, passa a controlar os batimentos cardíacos, tornando-os mais lentos, aumentando a probabilidade de as pessoas terem um contato gentil e próximo com as outras. O sistema vagal também está conectado com uma grande rede de receptores de ocitocina, hormônio conhecido por gerar sentimentos de amor e confiança. Em um experimento similar realizado por Oves, Keltner e outros 4 cientistas, foram instalados nos participantes eletrodos que mediam a ativação do nervo vago. Segundo os dados, a exposição a imagens de pessoas sofrendo acentuou a ativação do nervo vago com mais intensidade que a exposição a imagens de orgulho. Por causa desse e de outros estudos, o nervo vago passou a ser conhecido como nervo da compaixão. O nosso próprio organismo fabrica o estresse quando presenciamos alguém em sofrimento, o que ativa o sistema vagal e desperta sentimentos de compaixão, similaridade, confiança e amor, motivando-nos a ajudar as pessoas em necessidade. Fomos feitos mesmos para ajudar uns aos outros. O novo gênio. No fim das contas, parece que o Warren Buffett é ainda mais inteligente do que imaginávamos, não é mesmo? Mas uma prova de que Buffett entende que o investimento mais valioso é a felicidade, certamente é o fato de ele querer usufruir da sua riqueza enquanto está vivo.
Muitos planejam destinar suas fortunas materiais e financeiras somente após a morte. Uma decisão triste, pois nunca terão o prazer de desfrutar da felicidade que o seu dinheiro pode proporcionar ao seu círculo familiar, de amizades ou a outras pessoas sem recursos mínimos para uma vida decente. A não ser que o seu objetivo seja se tornar a pessoa mais rica do cemitério, gastar o seu dinheiro com os outros em vida é um investimento que paga dividendos jamais superados por nenhuma bolsa de valores. Esta afirmação pode parecer subjetiva, pois entendo ser difícil medir a felicidade que o seu dinheiro pode trazer para outras pessoas. Sendo assim, gostaria de apresentar um novo exemplo a você. Vejamos como doar o seu dinheiro pode trazer um retorno pessoal que dificilmente outros investimentos conseguem alcançar. O economista Arthur Brooks, que estudou a variação de renda anual de 30 mil famílias americanas, descobriu um segredo que poucos agentes financeiros conhecem e de forma alguma indicaria aos seus clientes. A cada $1 que uma família doa para a caridade, ela ganha $3,75 a mais no ano seguinte. Sim, um retorno de 375% ao ano. Isso significa que se você doar $500 para causas sociais este ano, sua renda anual poderá ter um incremento de $1.875 no próximo ano, gerando o lucro de $1.375. Brooks descobriu ainda que pessoas dedicadas a doar seu tempo para a caridade e sangue também aumentam suas rendas futuras. Outro fato interessante apresentado por seus estudos é que os americanos doam mais dinheiro em comparação com outras nações porque são mais ricos, realmente, mas também são mais ricos porque doam mais dinheiro. É de grande importância para o mundo que outras nações sigam estes exemplos. Analisando por este lado, você deve estar pensando que Warren Buffett é igual à soma de Leonardo da Vinci e Albert Einstein elevado a 100. E você tem razão. Cada dólar que Buffett doa pode se transformar em $3,75 adicionais em sua renda no próximo ano, de modo que poderá investir cada vez mais dinheiro em outras pessoas, consequentemente aumentando sua satisfação com a vida e sua renda no próximo ano. Esse ciclo só terá fim se os filhos e parentes não tiverem aprendido nada com Buffett. O mundo seria muito melhor se, em vez de as pessoas medirem o próprio sucesso e o dos demais pela quantidade de dinheiro arrecadada, passassem a medi-lo pela quantidade de dinheiro doada. Já pensou se os milionários e outras pessoas competissem para ver quem doa mais dinheiro para a caridade? Esse modelo de comparação social não seria melhor para todos? Podemos ver a ciência revelar que o verdadeiro sucesso acontece quando, além de garantir recursos para si próprio, você garante recursos para os menos favorecidos. Mas será que nós podemos conquistar a mesma felicidade de um Warren Buffett e seus parceiros bilionários sem ter fortunas como as deles para doar? Felicidade envelopada. Lara Aknin, professora da Universidade Simon Fraser, no Canadá, decidiu fazer um estudo inusitado para analisar se a forma como as pessoas gastavam o dinheiro causava ou não mudança na sua felicidade. Em uma manhã de verão na cidade de Vancouver, Lara foi para a rua e ofereceu a vários transeuntes um envelope contendo $5 canadenses. Alguns continham também as instruções. Por favor, gaste esse dinheiro hoje até às 17 horas comprando um presente para si mesmo ou pagando uma despesa pessoal, como aluguel ou contas. Outro grupo de pessoas recebeu um envelope com os mesmos $5 canadenses dentro, porém com instruções diferentes. Por favor, gaste esse dinheiro hoje até às 17 horas comprando um presente para outra pessoa ou doando-o para a caridade. Para um terceiro grupo, no entanto, a Aknin usou algo diferente. Em vez de $5 canadense, colocou $20 canadense no envelope. A instrução em alguns era: por favor, gaste o dinheiro consigo mesmo. Em outros, por favor, gaste o dinheiro com outras pessoas. Neste caso, deveria ser realizado um gasto pró-social. A pesquisadora registrou o telefone de cada participante e ainda fez uma pequena pesquisa para saber quão feliz cada pessoa estava antes de gastar o dinheiro do envelope. A forma como os participantes gastaram dinheiro foi bastante similar. Muitos compraram comida ou café do Starbucks, porém com uma grande diferença. Alguns compraram para outras pessoas. E como essa diferença afetou a felicidade dos participantes? No final do dia, o grupo que gastou o dinheiro do envelope com outra pessoa mostrou-se mais feliz do que o grupo que gastou consigo mesmo. É importante notar que, no início do dia, os níveis de felicidade dos grupos não tinham diferença significativa.
Aqueles que receberam um envelope com 5 ou 20 dólares canadenses não apresentaram diferença significativa na sua felicidade no final do estudo, apesar de um dos grupos ter a possibilidade de realizar um gasto pró-social 4 vezes maior. Isto quer dizer que a forma como as pessoas gastaram o dinheiro, e não a quantidade, era o que determinava sua felicidade. Agora você sabe que, mesmo gastando uma pequena quantidade de dinheiro com outras pessoas, no final do dia poderá ter tanta felicidade quanto Warren Buffett. No artigo publicado pela Science em 2008, a Knin e seus colegas Elizabeth Dunn e Michael Norton concluem o estudo sinalizando que, em suas pesquisas, as pessoas reportaram gastar 10 vezes mais dinheiro consigo mesmas do que com os outros. Ainda, seus estudos comprovam que as pessoas têm percepção equivocada de que gastar dinheiro consigo mesmas gera mais felicidade do que fazê-lo com os outros. Mas é uma confirmação de que o ser humano insiste em tomar decisões contrárias à sua própria felicidade, e que precisamos cada vez mais usar a ciência para ter uma vida melhor. Para conquistar esse objetivo, além de doar dinheiro para a caridade, seu papel é também o de convencer outras pessoas a doarem. Se considerarmos as descobertas de Brooks, esta ação fará com que o número de doadores aumente, consequentemente, aumentando a renda futura dessas famílias, então a renda do país, gerando empregos e movimentando a economia em um ciclo constante. Gastos pró-sociais e performance de equipes. A Knin, Dunn e Norton, ainda curiosos sobre os efeitos na felicidade gerados por gastar dinheiro com os outros, em 2008, decidiram fazer um novo estudo para investigar se gastos pró-sociais causavam melhoria em outros aspectos motivacionais. Dessa vez, os pesquisadores ganharam a companhia de 2 colegas, Lalin Anik, da Universidade de Virgínia, e Jordi Coidbeck, da Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. Para o estudo foram selecionados 88 vendedores de uma empresa farmacêutica belga, que receberam uma quantia de 15 euros cada. Seguindo o padrão metodológico, alguns desses vendedores foram instruídos a gastar o dinheiro consigo mesmos, e outros a gastá-los com um colega da equipe. Após um mês, os pesquisadores revelaram que os vendedores que compraram algo para os colegas obtiveram uma melhoria espetacular em sua performance, ao passo que não houve melhoria alguma nos vendedores que gastaram o dinheiro consigo mesmos. Na verdade, os vendedores que ganharam um bônus pessoal retornaram apenas 4,50 euros daqueles 15 euros investidos, causando um prejuízo para a empresa. Por outro lado, os vendedores que realizaram gastos pró-sociais trouxeram 78 euros de retorno a cada 15 euros investidos, gerando um lucro de 63 euros por vendedor. Ainda insatisfeitos, os cientistas resolveram testar o efeito de gastos pró-sociais em 11 equipes esportivas. 2 semanas depois, o resultado. As equipes nas quais os jogadores gastaram seu dinheiro com colegas obtiveram um percentual maior de vitórias do que as equipes que os jogadores gastaram seu dinheiro consigo mesmos. Cada 10 dólares que os jogadores gastavam com seus colegas de equipe gerava um aumento de 11% nas vitórias, enquanto cada 10 dólares que gastavam consigo mesmos resultavam em uma redução de 2% nas vitórias. Parece que até nos ambientes mais competitivos, como vendas e esportes, incentivar as pessoas a gastarem seu dinheiro com outras resulta em ganhos interessantes. Estes estudos também mostram que o dinheiro não é sempre uma entidade do mal, pois seus efeitos na motivação e na felicidade são muito significativos se usado com o intuito de aumentar a colaboração e melhorar os relacionamentos. Infelizmente, em nossa vida pessoal e no mundo corporativo, somos incentivados a garantir o nosso, como se a vida fosse um jogo de recursos limitados, onde alguém perde e o outro ganha. A doação de dinheiro e o estresse. De acordo com a ciência, os benefícios de ser generoso com o nosso dinheiro são tão significativos que dividir nossa riqueza com outras pessoas pode nos proporcionar mais saúde. Em um estudo realizado por pesquisadores canadenses e holandeses, a alguns participantes foram entregues 10 dólares junto à informação de que podiam dividir o dinheiro da forma como quisessem com outro participante. Os participantes que receberam dinheiro foram avisados de que nunca conheceriam o outro participante, que seria obrigado a aceitar qualquer montante que lhes ofertassem. Foi garantido, também, que não havia problema se não quisessem ceder sequer um tostão. Resultado: em média, os participantes doavam 4 dólares e 48 centavos, pouco menos da metade. Os pesquisadores descobriram que quanto menos dinheiro as pessoas davam para os outros, mais envergonhadas se sentiam. Esse fato foi comprovado quando mediram os níveis do hormônio cortisol, conhecido como hormônio do estresse,
na saliva dos participantes. Podemos concluir, sem esforço, que quanto mais envergonhados os participantes se sentiam por ficarem com a maior parte do dinheiro, maior era o nível de cortisol em sua saliva. Isso significa que doar mais dinheiro, em vez de ganhar mais dinheiro, é uma das melhores armas contra o estresse. Sim, o dinheiro pode salvar a sua vida, desde que você o utilize da forma contrária ao que a sociedade, a mídia e o mundo corporativo ditam. Mais adiante, você entenderá melhor a relação do estresse com a sua saúde e com a sua felicidade. É interessante ressaltar que Michael Norton e seus colegas descobriram que doar dinheiro para os outros não é a única forma de aumentar a felicidade. Doar tempo para ajudar alguém também gera esse retorno, o que está em consonância com as descobertas de Arthur Brooks. Mas a sua felicidade não vem apenas no investimento de dinheiro e tempo aos outros. Escolher de forma adequada como gastá-los consigo mesmo também é fundamental. Comprando a felicidade. Lembra quando eu pedi que tentasse recordar da penúltima camisa que você comprou, logo perguntando se teve dificuldade em fazê-lo? Agora, gostaria de perguntar outra coisa. Você se lembra da penúltima viagem que fez? Estou certo que se lembrar de uma viagem foi muito mais fácil, não é mesmo? Isso acontece porque, felizmente, nem todo consumismo está relacionado negativamente com a felicidade. Diversos estudos reiteram que a forma como você gasta seu dinheiro consigo mesmo também prevê a sua satisfação com a vida. Um estudo feito pelos pesquisadores Ryan Howell e Paulina Pichelin, da Universidade Estadual de São Francisco, revelou que quando as pessoas são direcionadas a pensar em sua felicidade futura após a compra de um bem material, em geral, as previsões são bastante condizentes com a realidade. Porém, quando levadas a prever quanto mais felizes ficariam após investir seu dinheiro em uma experiência, como uma viagem, 2 semanas após o investimento, dizem estar 106% mais felizes do que haviam previsto. Mais uma prova de que a bola de cristal humana apresenta suas falhas. A pesquisadora Sonia Lyubomirsky concluiu que a adaptação hedônica é mais lenta quando as pessoas consomem experiências ao invés de bens materiais. Outra descoberta interessante é que, como geralmente as pessoas vivenciam experiências acompanhadas, o investimento nessas atividades fortalece os laços de amizade, companheirismo e família. Experiências aumentam a felicidade de vários indivíduos ao mesmo tempo e se sustentam por longos períodos, ao passo que a maioria dos bens materiais aumenta a felicidade de apenas uma pessoa e dura pouco tempo. Experiências também são mais difíceis de cair em comparações, afinal, como medir se sua viagem a Paris foi melhor ou pior do que seu colega de trabalho? Mesmo que seu colega tenha se hospedado em um hotel 5 estrelas, com a esposa e visitando os restaurantes mais requintados da cidade, você pode avaliar que sua viagem hospedado em um albergue e carregando um mochilão nas costas foi mais proveitosa que a dele. O consumo de experiências também é vantajoso por facilitar a reinterpretação dos momentos de forma mais positiva, fazendo com que a lembrança daquele seu almoço em um banco do Central Park, em Nova York, se torne uma das experiências mais gratificantes da sua vida. A reinterpretação positiva dos eventos pode fazer, inclusive, aquela dolorida ferroada de abelha que você levou durante esse almoço se tornar algo engraçado com o passar do tempo. Apesar de os estudos da adaptação hedônica mostrarem que passamos a ter cada vez menos prazer depois de nos acostumarmos com certos bens, Sonja Lyubomirsky descobriu uma maneira de derivarmos prazer de bens materiais por mais tempo. Para isso, precisamos fazer um esforço consciente. Lyubomirsky enfatiza que o dono de um Porsche, por exemplo, continuará a ter prazer em usá-lo por mais tempo se o envolver na busca de experiências, como em uma longa viagem a um destino desconhecido. Ou no fortalecimento de seus laços familiares, usando seu carro para viajar com os filhos ou emprestando-o a um parente. Ou lembrando o quão afortunado é pela possibilidade de ter esse luxuoso transporte. Mais recentemente, os pesquisadores Sandra Matz, Joey Gladstone e David Stilwell, da Universidade de Cambridge, descobriram que bens materiais proporcionarão felicidade duradoura se combinarem com a personalidade das pessoas. Analisando mais de 70 mil transações financeiras no Reino Unido, concluíram que um profissional de tecnologia, por exemplo, conquistará a felicidade de longo prazo ao adquirir o modelo mais recente do MacBook, ou fone de ouvido Bose. Um amante de poesia desfrutará de satisfação por meses ao comprar dezenas de livros.
e uma pessoa que surfa todos os fins de semana terá motivação e felicidade a perder de vista depois de obter uma prancha de surf nova. Outro investimento com retornos enormes à sua felicidade é gastar seu dinheiro comprando tempo. Isso mesmo, investir dinheiro para ter mais tempo de praticar as atividades que gosta e que o fazem feliz é uma ação que gera grande lucratividade. Contratar alguém para limpar a casa e cuidar das roupas, comprar refeições prontas para não precisar cozinhar, ou chamar um motoboy para ir ao banco pagar aquela conta, é um investimento fundamental para poder se dedicar a atividades que usam seus pontos fortes e aumentam suas emoções positivas. Essa descoberta foi divulgada por pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica, em uma série de 6 estudos com mais de 4.600 participantes. Ter mais tempo livre é provavelmente mais importante para a felicidade do que ter mais dinheiro, concluíram. Pessoas que escolhiam pagar mais caro para abastecer seus carros em postos de combustíveis mais próximos reportavam estar mais felizes do que as que preferiam dirigir distâncias maiores para economizar dinheiro. Participantes que preferiam ganhar um voucher de $120 para serviços de limpeza doméstica reportavam estar mais felizes do que aqueles que preferiam ganhar um prêmio em dinheiro de $50. O ditado popular ressalta que tempo é dinheiro, algo verdadeiro se você levar em conta que a moeda mais valiosa que existe no mundo é a sua felicidade. Fazendo um parênteses, eu particularmente acho que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Não tem dinheiro que pode comprar o seu tempo nesse sentido, né? Portanto, quando gastar o seu dinheiro consigo mesmo, priorize experiências como viagens, jantares, peças de teatro, cinema, visitas a museus, passeios, parques de diversão. Invista em itens que tenham forte ligação com a sua personalidade e, sempre que possível, compre tempo. Não se esqueça de convidar outras pessoas para desfrutar ao máximo do seu investimento em experiências. Diversos estudos comprovam que aqueles que valorizam mais experiências vivenciadas ao lado de outras pessoas são, também, mais felizes do que quem se limita a experiências solitárias. Seu dinheiro deve ser usado para maximizar sua felicidade, e não sua riqueza. Uma das descobertas mais fantásticas sobre o impacto de experiências é a de que as pessoas sentem mais prazer antecipado e lembrando-se de uma experiência do que vivenciando-a. Pense nas suas últimas férias, por exemplo. Depois de definir o destino de sua viagem e planejar quais passeios faria, o hotel onde se hospedaria e os restaurantes que visitaria, por um momento, não parecia que você já estava no local das suas férias? Esse planejamento lhe deu prazer, não é? Mesmo depois de anos, toda vez que vê um enfeite que comprou na viagem, desfruta de uma refeição que o fez lembrar de um restaurante daquele destino, ou assiste um filme ambientado naquela cidade, ou vê uma foto de um ponto turístico, por um instante parece que você está lá novamente. E assim, seus níveis de felicidade aumentam. Experiências causam felicidade e motivação antes, durante e depois de seu consumo, algo difícil de se conseguir com bens materiais ou dinheiro. Quando escolhe investir seus recursos em bens materiais, você vivencia emoções positivas por um curto período, pois logo se acostuma com o que comprou e aquele bem passa a não lhe proporcionar mais prazer algum. Por outro lado, toda vez que escolhe investir em experiências, você vivencia emoções positivas com a antecipação, com o consumo e com as lembranças delas, que duram para sempre. Pouco mais adiante, você entenderá melhor porque viver experiências positivas com frequência é de grande importância para seu bem-estar. Caso ocupe um cargo de liderança e, portanto, seja responsável pela felicidade daqueles que trabalham sob seu comando, é importante que você faça as escolhas sobre como premiar as pessoas. Um funcionário que você lidera dificilmente lembrará a ocasião em que pagou a conta de luz de casa graças ao bônus em dinheiro que recebeu da empresa, mas nunca esquecerá o fim de semana na praia que aproveitou com a família graças ao prêmio que ganhou pelo bom desempenho no trabalho. Se os funcionários de uma empresa tivessem o poder de escolher entre dinheiro e experiências, acha que escolheriam o quê? Será que tomariam a decisão que maximiza sua felicidade? Acredito que dessa vez sua bola de cristal tenha feito a previsão correta. Pare de acumular, passe a agradecer. Como vimos, o ser humano apresenta uma tendência primitiva de acreditar que a felicidade está no acúmulo de riquezas. Porém, no momento histórico de abundância em que vivemos, pelo menos para boa parte da população, essa tendência se mostra uma das maiores inimigas da felicidade, por causa da adaptação hedônica. Ao acumular cada vez mais dinheiro e bens materiais,
mais insatisfeitos nos sentimos com a vida, pois nunca achamos que temos o bastante. E assim, a velocidade da histeria hedônica não para de evoluir. Por sorte, há uma grande quantidade de estudos científicos que nos ensina como diminuir a velocidade da histeria hedônica, para que a nossa felicidade, satisfação com a vida e saúde aumentem. Além de ajudar os outros com o nosso dinheiro, escolher investir em experiências, doar e comprar tempo, outro grande segredo é pararmos de querer mais e começarmos a ser gratos por aquilo que temos. Desde o início dos anos 2000, os pesquisadores Robert Emmons e Michael McLeod tentam descobrir os efeitos reais que a gratidão proporciona ao ser humano. Em uma das suas pesquisas mais importantes, realizaram 3 estudos durante 9 semanas. Em um grupo, os participantes foram incentivados a escrever 5 acontecimentos da semana anterior pelos quais eram gratos. Em um segundo grupo, foram incentivados a escrever sobre 5 situações irritantes que enfrentaram na semana anterior. Em um terceiro grupo, na condição de controle, foi condicionado a escrever sobre 5 circunstâncias da semana anterior que afetaram suas vidas. Posteriormente, os pesquisadores pediram aos participantes que reportassem com qual intensidade sentiram mais de 30 emoções negativas e positivas, entre elas, interesse, desinteresse, irritação, tristeza, estresse, alegria, determinação, esperança e entusiasmo, bem como com qual intensidade experimentaram sentimentos relacionados com gratidão. Emmons e McLeod também mediram a quantidade de sintomas físicos reportados pelos participantes: dor de cabeça, cansaço, dor de estômago, irritações na pele, nariz congestionado, tosse, entre outros. Suas reações após terem ajudado amigos ou familiares, o tempo que passaram praticando exercícios, de que forma avaliavam suas vidas durante a semana anterior e quais suas expectativas para a próxima semana. Quem imaginaria que um estudo sobre gratidão pudesse envolver tantas variáveis? Esses cientistas descobriram que o simples fato de lembrarem e escreverem, uma vez na semana, sobre 5 coisas pelas quais eram gratas, fez com que as pessoas envolvidas avaliassem a semana anterior de forma mais positiva, tivessem expectativas mais positivas sobre a próxima semana, reportassem menos sintomas físicos, passassem mais tempo fazendo exercício e expressassem mais emoções positivas do que negativas das oportunidades de ajudar alguém. Quem imaginaria que esse simples exercício pudesse melhorar tantas variáveis? Em um segundo estudo, o grupo de controle foi substituído por outro nomeado de comparação social. Seus participantes foram incentivados a escreverem sobre coisas que tinham, mas outras pessoas não. Como nós, seres humanos, naturalmente nos comparamos uns com os outros, quando nos dedicamos a observar nossas semelhanças e diferenças com aqueles que têm menos, de alguma forma, passamos a nos sentir melhor e a ser mais gratos. É comum ensinarmos aos nossos filhos que devem agradecer pela comida, pelos brinquedos, pela casa, pelas roupas e pelos demais bens, pois existem muitas pessoas que não têm nada disso. Dessa forma, acreditamos que nossas crianças aprenderão a valorizar o que possuem. Infelizmente, a ciência concluiu algo que decepcionará muitos pais. Essa comparação não tem efeito algum no nosso bem-estar, nem sequer muda o nosso comportamento. Nesse estudo, o segundo grupo deveria escrever sobre 5 acontecimentos na semana anterior pelas quais era grato, e o último grupo sobre 5 coisas que o irritaram na semana anterior. Sendo assim, um grupo expressou gratidão, o outro irritação e o terceiro realizou uma comparação social inferior. Um diferencial importante nesse segundo estudo foi que, em vez de escrever uma vez por semana sobre suas gratidões, irritações ou comparações sociais, os participantes deveriam fazê-lo todos os dias. O resultado: ao analisar as variáveis, em comparação com o primeiro estudo, os cientistas descobriram que houve uma diferença significativa e ainda maior na relação entre as emoções positivas e negativas, reportadas pelos participantes nas condições de gratidão e irritação. Podemos entender que o fato de os participantes do grupo serem condicionados a lembrarem e a escreverem todos os dias sobre as coisas pelas quais eram gratos aumentou a intensidade das emoções positivas que sentiam. Lembrar e escrever diariamente sobre as coisas pelas quais você é grato faz com que sua felicidade aumente. Os pesquisadores também descobriram que aqueles condicionados à gratidão apresentavam um comportamento pró-social maior em comparação aos demais grupos, reportando ajudar os outros com mais frequência. Apesar de esses 2 últimos estudos não terem encontrado benefícios na saúde das pessoas na condição de gratidão, como aconteceu no primeiro estudo,
Um artigo publicado em 2017 por Amos e outros cientistas revelou que este sentimento está ligado a uma menor quantidade de hemoglobina A1C na corrente sanguínea, um indicador da quantidade de açúcar no organismo diretamente relacionado com o estado de saúde das pessoas. Se escrever sobre as emoções positivas experimentadas durante o dia ajuda a ser mais feliz, o que você pode fazer quando vivencia alguma emoção negativa? Xingar? Desabafar? Escrever. James Pennebaker, pesquisador da Universidade do Texas, revela que escrever sobre seus sentimentos mais profundos por 20 minutos, 4 noites seguidas, sim, no fim do dia é o melhor horário para essa atividade, ajuda a minimizar os impactos do trauma, diminuir a negatividade e fazer com que as pessoas sigam em frente com a vida. Pennebaker revela ainda que esconder seus problemas pode levá-lo ao médico com 40% mais frequência do que pessoas que lidam com eles. Uma das ferramentas que as pessoas acreditam ser efetivas para lidar com momentos traumáticos ou com raiva, descarregar, se mostrou altamente perigosa em uma pesquisa conduzida pela Universidade de Tecnologia de Eindhoven e Universidade do Colorado. Nesse estudo, os cientistas descobriram que aqueles que descarregavam sua raiva, por exemplo, reclamando no ambiente de trabalho, reportaram subsequente mau humor, além de menos satisfação e orgulho com o que realizaram naquele dia. O pior é que esse efeito se mostrou presente também no dia seguinte ao estudo. É por conclusões científicas assim que você deve sempre evitar seguir dicas baseadas em crenças populares. Considerando o que vimos, um dos melhores exercícios é ter um caderno de gratidão, no qual, todas as noites, antes de dormir, você escreverá 5 fatos do seu dia pelos quais é grato. Esse exercício fará com que passe a prestar mais atenção aos pequenos momentos da vida, como uma deliciosa refeição, um abraço do seu filho, um belo pôr do sol, uma conversa com seu melhor amigo, e apreciá-los novamente. Dessa forma, você reprograma o seu cérebro para ter prazer mesmo com acontecimentos mundanos, que já não produziam mais efeito na sua felicidade. E para aqueles que acreditam que a felicidade é o resultado do alcance de um objetivo, a gratidão torna-se ainda mais positiva por nos levar a sermos mais felizes no presente. O segredo da felicidade não está em chegar ao destino, e sim ao aproveitar ao máximo cada passo da caminhada. Em um trecho da divertida animação Kung Fu Panda, o personagem Mestre Oogway diz ao Panda Pooh: "Ontem é história, amanhã é um mistério, mas hoje é uma dádiva, por isso é que se chama presente." Será que você está valorizando esse presente ou vive condicionando sua felicidade ao que pode acontecer amanhã e ao que aconteceu no passado? Vale pensar, no entanto. O segredo do sucesso não é ter comprometimento com metas de longo prazo e resistir aos prazeres de hoje? De acordo com o popular Experimento do Marshmallow, realizado por Walter Mischel, crianças que conseguiram resistir à tentação de comer um marshmallow imediatamente para poder comer 2 marshmallows minutos depois tiveram mais sucesso na vida. O problema é que a interpretação da maioria sobre esse estudo é incompleta. As pessoas não costumam se lembrar da ferramenta que as crianças desenvolveram por si próprias para resistir à tentação imediata, fazer algo prazeroso enquanto esperavam. Ao contrário do que se pensa, as crianças que tiveram sucesso na tarefa de esperar para comer 2 marshmallows não foram as que ficaram sofrendo enquanto aguardavam, mas aquelas que começaram a cantar uma música ou a se distrair com jogos imaginários. Para atingir seus objetivos de longo prazo, essas crianças primeiramente inventaram formas saudáveis de aproveitar o presente. Sonhar com o modo como você ficará feliz quando conseguir vestir novamente aquela sua calça da adolescência, apesar de gerar uma grande motivação, sustenta menos a sua motivação para perder peso do que ter a consciência de que você pode começar a emagrecer hoje, comendo o quanto quiser, se escolher não ingerir farinha de trigo, grãos, açúcares e alimentos cheios de amido, os verdadeiros vilões da obesidade. Para atingir seus objetivos e ser feliz no futuro, você deve encontrar maneiras de se autogratificar hoje. Lembre-se de que a felicidade que procura é a eudaimônica e não a hedônica. Portanto, da mesma forma que as crianças do experimento de Mischel encontraram formas de aproveitar o presente sem comer o marshmallow, você também deve encontrar estratégias para que o dia de hoje seja seu aliado na busca pelos seus objetivos de longo prazo. Foi exatamente essa a descoberta que as pesquisadoras Ayelet Fishback e Caitlin Woolley, da Universidade de Chicago, fizeram em 2017, quando publicaram um artigo demonstrando que pessoas com formas alternativas e saudáveis
para obter uma gratificação imediata são os que apresentam maior persistência na busca por objetivos de longo prazo. Encontrar um amigo com quem você gosta de conversar para ser seu parceiro de academia. Perceber como seu cérebro funciona cada dia melhor quando não come farinha de trigo e escutar música enquanto trabalha para entregar aquele relatório ao seu chefe são maneiras simples de aproveitar o presente durante a sua jornada para atingir objetivos mais longos. Ser grato também é importante para conscientizá-lo de quantas coisas boas você já tem. Quando o seu foco é viver acumulando bens e dinheiro, naturalmente, você acaba se esquecendo daquilo que já possui, tornando-se um eterno insatisfeito, para quem o consumismo é uma válvula de escape a essa frustração. A gratidão diminui a velocidade da histeria hedônica, pois faz com que você se lembre das coisas que já conquistou e passe a derivar felicidade delas novamente. Por isso, faça um esforço para escrever fatos variados em seu caderno de gratidão, pois se diariamente você escrever a mesma coisa, o seu arsenal de emoções positivas será pequeno. É natural que às vezes escreva fatos repetidos, mas nesse exercício é importante orientar-se pelo ditado de que a variedade é o tempero da vida. O que as pessoas acham não é o que funciona. Sei que, ao absorver e praticar as descobertas apresentadas até aqui, muitos dos seus amigos, familiares e principalmente colegas de trabalho lhe dirão que essa é a mentalidade de um perdedor, que não se importa com dinheiro e com sucesso. Eles dirão que o dinheiro aumenta sim a felicidade e que você deve se importar, em primeiro lugar, consigo mesmo. Também dirão que o seu pensamento é uma desculpa para justificar a sua falta de dinheiro atualmente. Lembro de uma situação em que apresentava as inúmeras pesquisas que fiz para o meu livro anterior, A Incrível Ciência das Vendas, ao vice-presidente de um grande banco. Quando compartilhei estudos similares a esses, sobre a relação negativa entre dinheiro e performance no trabalho, esse executivo disse que a minha sugestão de substituir as comissões dos funcionários por salários fixos altos era um pacto de mediocridade. Essa opinião não é nada fora do normal, agora que você sabe que, em grande parte das vezes, o que as pessoas acham que acontecerá depois de uma intervenção, como corte de incentivos financeiros em vendas, nem sempre é o que verdadeiramente acontece. Julia Galef, presidente do Centro de Racionalidade Aplicada, nos alerta que um dos vieses com os quais mais devemos nos preocupar ao tomarmos decisões é chamado por cientistas de cognição motivada. Digamos que você está na dúvida sobre se comissões funcionam ou não e precisa decidir a respeito na sua empresa. Por ter passado anos acreditando que incentivos financeiros funcionam, por ter desenvolvido e implementado esquemas de pagamento por performance diversas vezes, e porque o seu próprio salário é baseado em comissões, você provavelmente irá refutar qualquer argumento de que incentivos financeiros não são eficientes. Como as pessoas não são conscientes desse viés, deixam-no lá, intacto, influenciando opiniões e decisões sem que sequer se deem conta. Posso lhe mostrar quantos artigos científicos quiser sobre os malefícios dos incentivos financeiros, e você sempre achará uma justificativa para que o seu mundo continue do mesmo jeito. E ainda dizem que o ser humano é racional. Galef explica que a definição da maioria sobre o termo racional é semelhante a qualquer coisa na qual eu acredito. Portanto, julgamos como irracional quem não concorda conosco. A cognição motivada também é explicada pelo fato de que seu cérebro processa mais rapidamente informações que confirmam suas opiniões, de acordo com um artigo publicado por pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém em 2018. No mundo das ciências, um dos comportamentos mais explorados é o chamado viés da confirmação, que demonstra como as pessoas avaliam informações de maneira mais favorável quando estas confirmam seus próprios pontos de vista, e avaliam de forma desfavorável informações contrárias às suas crenças. Uma das principais funções do nosso cérebro é poupar energia para usá-la em momentos de decisão em que a nossa vida esteja em risco, comuns para os nossos ancestrais. Por isso, a evolução moldou nosso sistema neural para que se esforce ao máximo em confirmar as nossas crenças e encontrar justificativas rápidas que descartem fatos contrários. Isso porque o cérebro encara como gasto desnecessário de energia pensar novamente sobre algo para o qual já formou uma opinião. Nosso cérebro luta constantemente para que o mundo que conhecemos continue igual, algo que nos bloqueia para novas opiniões que poderiam, inclusive, melhorar a nossa vida. Infelizmente, nem comprovações científicas estão livres desse julgamento que as pessoas costumam fazer. Na era da abundância de informações em que vivemos, com a mesma facilidade,
encontramos artigos a afirmarem que ovos fazem bem à saúde e outros a contradizerem sobre fazerem mal. Dependendo da sua crença inicial, você escolherá um lado ou outro. Até a mesma ferramenta de busca que usamos na internet para encontrar esses artigos já está customizada de acordo com o histórico de navegação, entregando preferencialmente leituras que confirmam nossas opiniões. Você acredita que dinheiro traz felicidade? Basta digitar essa questão no seu buscador para receber uma avalanche de estudos que confirmam isso. Acha que um governo de esquerda é melhor que um de direita? É só buscar na internet e você terá a surpresa de descobrir que todas as suas crenças realmente são verdadeiras. Dessa forma, é fácil perceber que a cognição motivada e o viés de confirmação nos distanciam da racionalidade. Agora que você conhece esses fenômenos, comece a prestar atenção aos seus julgamentos. São verdadeiramente racionais ou existem outros motivos inconscientes que podem influenciá-los? É interessante também notar como esses vieses comandam as decisões na sua rede de relacionamentos. Comece a observar, e estou certo de que ficará cada vez mais alerta sobre como esse fenômeno é comum e a necessidade de evitá-lo. Por essas falhas em nossa bola de cristal, é que novas áreas da ciência vêm chamando a atenção de muitos pesquisadores, pois também consideram as emoções humanas no processo decisório. Como exemplo, podemos mencionar a economia comportamental, cujas contribuições têm se mostrado tão significativas para a humanidade que, em 2017, o Prêmio Nobel de Economia foi concedido ao pesquisador Richard Thaler, da Universidade de Chicago, um dos pioneiros nesse campo. Outros cientistas da área também já receberam esse prêmio, como o famoso Daniel Kahneman, da Universidade de Princeton. Uma curiosidade: alguns anos depois da minha reunião com aquele vice-presidente, o banco em que ele trabalhava vendeu suas operações no Brasil para outra instituição, justamente pela falta de lucratividade gerada por estratégias não medíocres, entre aspas, desenvolvidas por executivos que reduzem a motivação humana ao dinheiro. Em um artigo nada menos do que fantástico, chamado Por que os idiotas estão vencendo?, o renomado pesquisador Jeffrey Pfeffer, da Universidade de Stanford, explica como a nossa visão sobre o sucesso se tornou distorcida nos últimos tempos. O pesquisador enfatiza que, em 2015, apenas 4 instituições fizeram parte, ao mesmo tempo, das empresas mais admiradas pelo público e das melhores empresas para se trabalhar, listadas na revista Fortune, revelando que a admiração do público por uma empresa e a realidade vivida pelos funcionários da companhia são completamente opostas. O artigo alerta sobre a valorização excessiva da cultura, resultados acima de pessoas, que vem se disseminando nos ambientes de trabalho. Nele, Pfeffer nota: não importa o que um indivíduo ou a empresa faz para os seres humanos ou para o meio ambiente, desde que ele ou ela seja suficientemente rico e bem-sucedido. O dinheiro, na verdade, supera tudo. Além disso, como o dinheiro pode servir como um sinal de competência e valor, nenhuma quantia é suficiente. Como uma droga, o dinheiro e o status tornam-se viciantes. Um dos seus maiores desafios, se você quer ser mais feliz e motivado, é justamente não dar ouvidos aos péssimos conselhos que muitos lhe darão, principalmente contrários aos inúmeros estudos que cientistas levaram uma vida para realizar. Estudos, aliás, que têm o poder de mudar a nossa perspectiva sobre qual caminho é o certo a ser seguido. Surpreso ao descobrir como o dinheiro pode ter efeitos bons ou ruins na sua motivação e felicidade? Embora importante, dinheiro não é tudo. A ciência nos mostra que existem outras formas simples de conquistar motivação e felicidade verdadeiras sem usar o dinheiro.